como diz a Ana Flávia, é sempre assim mesmo, né? Com muita alegria no coração, que a gente se reúne mais uma vez com esse grupo, um estudo tão proveitoso. O Adolfo traz para a gente tantos esclarecimentos, e todos os outros elementos do grupo colaboram muito. Então, vamos lembrando de ter muita gratidão por esse momento. Enquanto outras pessoas estão passando por momentos tão difíceis dessa pandemia, com questões de saúde, questões de falta de emprego, falta de alimentação, desarmonia no lar, a gente pode participar de um grupo tão produtivo e tão alegre, tão feliz, que esses momentos nos fortaleçam cada vez mais, que nós saiamos daqui com bastante energia positiva para transmitir para as outras pessoas que convivem conosco, que tenham contato conosco, que eles percebam essa luz divina em nós e tenham também essa força, essa coragem, essa fé de lutar, de seguir adiante. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Vamos lá, vamos estudar mais um pouquinho. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, primeiro eu quero me desculpar com vocês. Hoje, a primeira coisa, na hora que eu entrei aqui, foi começar a colocar para gravar a reunião. E semana passada eu esqueci. E também, assim, eu nunca falei isso com vocês antes, é uma falha minha, falha grave, que a gente acha que não tem problema, mas tem. Eu espero que vocês aprovem, né? Porque nós estamos gravando as nossas reuniões e compartilhamos em rede social, né? Para que outras pessoas que também não conhecem o livro que possam acompanhar. Porque às vezes a pessoa não tem, assim, na cidade dela um centro espírita que estuda esse livro, que é um livro assim, que normalmente as pessoas não estudam mesmo, né? E ler o livro em casa sozinho é mais complicado. Então, como nós fazemos em grupo, é mais prazeroso. Então, pessoas que estão em casa, elas não assistem ao vivo, a gente não transmite ao vivo, nós fazemos uma reunião, depois eu até faço edição dessa parte que nós conversamos antes, que brincamos, isso tudo a gente corta, né? A gente publica só a partir da prece, né? Então, eu espero que vocês aprovem, né? Porque a gente precisa da autorização de vocês, já que está sendo gravado, né? Então, espero que todos aprovem aí essa gravação, né? E tem que estar de acordo. Tá? Então, esse é o meu pedido. Aprovado por mim. Ok. Então, tá bom. Zé, então já vamos direto para a leitura do texto, por favor. Vamos lá. A gente está no finalzinho, né? Isso. Do item dos médiuns interesseiros, né? É o último, os 3 últimos parágrafos. Se, pois, repelimos a exploração da mediunidade, não é nem por capricho, perdão, nem por sistema, mas porque os próprios princípios que regem as nossas relações com o mundo invisível se opõem à regularidade e precisão necessárias naquele que se põe à disposição do público, e a quem o desejo de satisfazer a clientela que lhe paga arrasta ao abuso. Não concluo do que tenho dito que todos os médiuns interesseiros sejam charlatães. Digo somente que a ambição do ganho impele ao charlatanismo e autoriza a suspeita de velhacaria. Quem deseja convencer-se deve, primeiro que tudo, procurar elementos de sinceridade. E aí, gente? Algum comentário? Não? Ô, Adolfinho, Oi, pode falar. como que hoje o reiki, né, outros tipos de curas, não é bem esse o termo, mas vamos pegar, por exemplo, o reiki. Algumas pessoas, elas cobram pelo reiki, né?
Aí até parece que o SUS aprovou alguma coisa assim. Então a pessoa vai receber por conta disso. Aí não entra no que nós estudamos, não é? Lucélia, eu não entendi. Não entendi a sua pergunta. O reiki, que é feito, não Ah, o é? reiki. Isso. Algumas pessoas, elas cobram, não é? Sim. Então, como que fica? Essas pessoas, elas vão, o reiki, como algumas outras práticas, né? De origem espiritual. Como é que fica? Elas encaixam no que nós acabamos de estudar ou já faz parte da evolução da nossa cultura, sociedade? Como que a gente pode entender isso? Lucélia, é o seguinte, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente cria um trabalho novo no centro espírita, a gente tem que tomar um cuidado enorme com o nome, né? Allan Kardec, desde o início, ele se preocupava com o nome das coisas, e ele procurava esclarecer. Então, por exemplo, em centro espírita, oferece um tipo de passe, né, que alguns chamam de passe magnético, e tem gente que fala que é reiki. Qual que é o problema? Está errado isso no centro espírita. Por quê? Não, o passe não está errado. É que o reiki, ele é uma técnica que existe, né? Aliás, uma terapia que é muito boa, que faz bem, tem pesquisas que comprovam, tá? Quer dizer, tô elogiando o reiki, tá? Ele é bom. Agora, os reikianos, qual é o pensamento deles? Eles não são espíritas. Então, no reiki, é transmissão de fluidos do médium. Ou no caso da pessoa que trabalha com reiki, né? Que no tempo de Kardec, o termo que seria utilizado é magnetismo. Na época de Kardec também, quem praticava técnicas de imposição de mãos para cura, né, era chamado de magnetizador. E muitos médicos cobravam na época de Kardec. Agora, qual que é a diferença? Ele não é um passe de 2 minutos. É o passe tradicional que nós fazemos no centro espírita. E tem uma palestra, termina uma palestra, tem a câmara de passe, tem algumas cadeiras, aí cada um senta numa cadeira, aí o médium passista aplica um passe de no máximo 2 minutos, nem 2 minutos, até menos que isso. Mas vamos falar 2 minutos. Aí depois vem uma outra turma e assim encerra o trabalho. Na nossa crença, como espíritas, nós entendemos que o médium, ele doa do seu fluido, mas como nós fazemos uma prece, nós acreditamos que os espíritos também doam do seu fluido. Então, nesse caso, é uma fluidificação mista de fluidos de encarnado, né, fluido animal, e fluido dos espíritos. Essa é a nossa crença. Até aí está tudo certo, é o passe. Agora, o reikiano, ele não é espírita. Então, para ele, quem que está aplicando o reiki é ele. É ele que está doando do seu fluido. Então, se eu estou doando algo que é meu para os outros, eu posso vender. Não é? Então, por exemplo, eu sou formado em História. E quando eu dou aula de História, eu cobro. Mas estou doando algo que é meu. Né? Diferente do centro espírita, que quando nós somos o quê? Intermediário no passe, por exemplo. E quem mais participa na doação de fluidos no passe espírita são os espíritos. Essa é a nossa crença. Por quê? Porque o nosso fluido, por ser muito grosseiro ainda, que é a nossa condição evolutiva, a força do nosso fluido, ela ainda é pequena, comparando com a potência fluídica do fluido dos espíritos superiores. Né? Então,
nós acreditamos que no passe espírita a eficácia é maior, né? Porque tem a presença dos espíritos. É óbvio que no reiki, por exemplo, os espíritos não ajudam no reiki, quer dizer que ele só ajuda a espírita. Não. Tendo um trabalho sério para o próximo, os bons espíritos estão ajudando ali. Não estou dizendo que eles não ajudam, ajudam sim. Né? E o reiki é uma prática muito boa. Só que, por que no centro espírita eu não posso falar que estou usando o reiki? Porque na definição de reiki, é uma prática onde há só doação de fluido animalizado, ou de fluido humano. Né? E no centro espírita, o nosso trabalho é em conjunto com os espíritos. É além. Então, eu não posso usar um termo que, primeiro, eu conheço muitos amigos espíritas que são reikianos. Tem amigo que, inclusive, até cobra, tem consultório. A pessoa faz curso, ela paga pelo curso que fez, ela aprende como que faz, porque tem todo um cerimonial, né? Ela aprende quais os mantras que são utilizados. E que, no nosso caso, nós não precisamos disso. Nós simplesmente aplicamos passe. Normalmente, no passe magnético, que é o nome que é dado no centro, o correto mesmo seria passe fluídico. Nem o magnético é muito correto, mas é melhor que falar magnetismo, né? Então, normalmente tem uma marca, né? E as pessoas aplicam passe nos chakras. Normalmente é assim. Tem casos que a pessoa está com um câncer no pulmão. Eles vão aplicar passe na região do pulmão. Ah, sente muita dor de cabeça, tem muita enxaqueca. Vai aplicar passe na cabeça, né? Que é mais localizado. Ou nos chakras. Quer dizer, o reiki, quem faz reiki, quem estuda reiki, e como a pessoa considera que ela está doando do que é dela, que ela estudou, ela está correta em cobrar. Eu não vejo nenhum problema ético aí. Não vejo. Agora, no centro espírita, qual que é a diferença? Primeiro que nós fazemos uma prece e pedimos para os espíritos. Então, nós somos o quê? Intermediário. Ah, tá, mas eu também participo. Sim, não é? Então, quem participa é um ato de caridade. É isso que nós aprendemos na doutrina. Tá? Agora, aquele que estuda reiki, considerando que não é uma prática onde os espíritos participam com as pessoas, né, com o terapeuta, nesse sentido, a pessoa pode cobrar, eu acho que é legítimo. É muito legítimo. O que a gente não pode até em respeito a quem estuda reiki, a gente criar um trabalho no centro e colocar nome de reiki, porque não é. A menos que a gente fale, não, nesse trabalho aqui, nós não vamos pedir ajuda para os espíritos, nós não queremos a ajuda dos espíritos, eu vou doar só do meu fluido. Tudo bem, aí vai ter que ter, aí vai utilizar mantra, só que aí já não é mais centro espírita. Porque não precisa. Né? Aliás, que Allan Kardec fala que a gente nem precisa impor as mãos, basta uma palavra, um olhar. Allan Kardec chega a falar isso. Então, por exemplo, o Divaldo Pereira Franco. O Divaldo, eu assisto as palestras do Divaldo desde menino. E como eu era mais novo, tinha uma parte da palestra que eu não entendia, né? Porque ele é muito culto. Agora, a parte das piadas eu adorava, eu entendia. Agora, o que eu mais gostava, até hoje, o que eu mais gosto na palestra do Divaldo é o encerramento. Ele faz uma prece, mas com uma beleza, o magnetismo que ele transmite ali, os fluidos que ele transmite. E estou falando do Divaldo. Aquilo me faz um bem até hoje. Às vezes, quando eu não estou muito bem, eu pego uma palestra lá do Divaldo só para assistir o final. Só para entrar em contato com a potência fluídica dele no momento da prece, que eu considero o ápice das palestras do Divaldo, o encerramento. Né? Bom, então, o que eu estou querendo dizer com isso? É transmissão de fluidos. Né? Agora, qual que é a crença do Divaldo? Que é a mesma que a minha. Ele trabalha junto com os espíritos. Não é? Então, se nós acreditamos que trabalhamos junto com os espíritos,
e o espírita acredita nisso, então o trabalho dele tem que ser o quê? Um ato de caridade. E olha que, na minha opinião, eu aplicar passe nem é caridade. Para mim, caridade é outra coisa. Mas os espíritos falam que é caridade. Que a pessoa está doando do seu fluido, do seu tempo. Não é? Os espíritos falam que isso é caridade. Bem que eu acho que caridade é outra coisa. Agora, o reiki, ele não é praticado no centro espírita. Ah, mas o que a gente faz no centro espírita, eu aprendi no reiki, só que eu espiritizei. A gente faz uma prece. Bom, se você faz uma prece, então isso é outra coisa, não é reiki. Porque se um reikiano, você descobrir que você faz reiki no centro espírita, mas faz prece, ele pode até fazer um processo contra. O centro espírita pode responder processo. Por quê? Por parte ilegal do reiki. Porque quem estuda reiki é assim, ó, não é qualquer um que aplica reiki. A pessoa tem que estudar. Aí quando ela estuda, tem as fases. Eu não sei direito, né, mas o terapeuta sabe. Então, numa fase, você ainda não pode aplicar o reiki. Depois de tal fase, já pode. Aí você vai estudando. E tudo você paga isso. Não é curso livre. Né, não é coisa de graça. Né? Até que chega uma hora que você está lá no topo, assim, né, de quem pratica o reiki. Então, nesse sentido, olha, eu não vejo nenhum problema ético. Pode cobrar à vontade. E cura. Tem pesquisa que comprova, cura. Assim como o médico cobra consulta e cura. Não é? Porque estudou. Agora, qual que é a diferença? Quando a gente trabalha no centro espírita, e no centro espírita a gente aprende e a gente tudo que é de graça, tudo que é de graça, dá de graça tudo que receber de graça. Então, o que a gente recebe de graça? Quando eu vou aplicar um passe, eu sei que eu recebo o fluido dos espíritos. Eu sou intermediário. Então, na hora que eu estou aplicando o passe, eu sou o primeiro a receber o passe. Entende? E no passe, a pessoa também precisa do fluido animalizado. Que a pessoa é o encarnado. Nós precisamos do fluido. Não pode ser só o fluido espiritual. Então, é necessário o fluido. Então, nesse sentido, no centro espírita, a gente não pode cobrar. Se tivesse centro espírita cobrando, né, tá errado. Se tivesse centro espírita fazendo o reiki, do jeitinho que é o reiki mesmo, também tá errado. Tem que respeitar a técnica, né, tem que respeitar as pessoas que acreditam no reiki, da mesma forma que as pessoas também têm que respeitar o espírita. E conforme o trabalho que faz, também não pode falar que é espírita. Não é? Também em respeito ao nosso trabalho. Em respeito não é nem ao nosso trabalho, é a nossa doutrina. Né? Então, não sei se eu respondi. Acho que até me alonguei um pouco na resposta. Obrigada, Fê. Vamos lá, Dudu. Vamos lá. Começar um novo item agora que vai tratar sobre os médiuns e feiticeiros. Visitante. Desde que a mediunidade não é mais que um meio de entrar em relação com as potências ocultas, médiuns e feiticeiros são mais ou menos a mesma coisa? É afirmando, tá? É afirmando. Então, com interrogação. Sim. Ó, médio e feiticeiro é tudo médio. Allan Kardec. Em todos os tempos, houve médiuns naturais e inconscientes que, pelos simples fatos de produzirem fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios que dispunham de conhecimentos acima do vulgar. A ignorância exagerou seu poder e, muitas vezes, eles mesmos abusaram da credulidade pública, explorando-a. Daí a justa reprovação que os feriu. Basta-nos comparar o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos verdadeiros médiuns para conhecermos a diferença, mas a maioria dos críticos não se quer dar a esse trabalho. Alguém quer fazer algum comentário, gente?
nesses 2 parágrafos? Eu achei, não vi necessidade de comentar, não. Achei que está muito claro, mas se alguém quiser falar alguma coisa, não? Então, continua, Dudu. Longe de fazer reviver a feitiçaria, o espiritismo a aniquila, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, engrimanços, amuletos e talismãs, e reduzindo a seu justo valor os fenômenos possíveis, sem sair das leis naturais. É evidente, só um minutinho, Dudu. É evidente que, assim, se a gente for pensar, por exemplo, na Idade Média, mas isso vale também para o período anterior, não precisa ser a Idade Média. Aquele que era médium, que era chamado de feiticeiro, ele sabia do fenômeno, né? Só que ele não sabia explicar o fenômeno. É por isso que alguns utilizavam talismãs, né? Que mais? Amuletos. Porque, e tem casos, a gente vê até na revista espírita, que a pessoa precisava de um amuleto, né? Porque ela acreditava que se ela usasse aquele amuleto, o fenômeno aconteceria. Mas, na verdade, não precisa de amuleto para acontecer o fenômeno mediúnico. Mas é a crença da pessoa, né? Então, assim, muitos feiticeiros, na verdade, eram médios e que nem procuravam fazer o mal. Até em algumas comunidades, como comunidade indígena, por exemplo, né? Eles tinham a figura do curandeiro. Assim também como grupos, eu estudando, há muito tempo atrás, eu li um livro falando dos muçulmanos, né? Da época lá depois de Maomé, né? Já não era mais Maomé, mas assim, um período ainda próximo, né? Que eles estavam viajando o mundo e divulgando a religião deles. Então, nessas comunidades, pastores, também era muito comum a presença de um curandeiro, né? E aí é o que o texto fala, que isso sempre existiu, né? Infelizmente, muitos feiticeiros se aproveitavam da mediunidade, vamos dizer assim, para fazer o mal, né? E tinham aqueles que praticavam e faziam o bem, né? Então a gente vai encontrar uma ruptura. Grupos de feiticeiros que procuravam fazer o bem para sua comunidade, até porque não tinha médico, não tinha hospital, não tinha remédio, essas coisas do mundo moderno, né? E haviam aqueles que praticavam o mal, só faziam o mal. E, na medida que o tempo foi passando, isso se mantém até os dias de hoje. Infelizmente, por conta de alguns grupos, né, os umbandistas são taxados de feiticeiros, mas eles não são feiticeiros, né? A Umbanda é uma religião reconhecida, a única religião brasileira, a única. O Espiritismo não nasceu no Brasil, nasceu na França, né? E muitas pessoas não respeitam nem a Umbanda e nem o Candomblé, cujas práticas são valorosas para o próximo, né? E é um entrave muito grande nas reuniões mediúnicas, por exemplo, a presença de preto velho. O número de pretos velhos em centro espírita trabalhando é muito pequeno ainda, gente. Nós espíritas ainda somos muito preconceituosos, né, com relação a preto velho, índio, e não deveríamos, porque o espírito, ele escolhe como ele quer se apresentar, não é? Então, às vezes, ele escolhe a personalidade de uma época que ele sofreu muito, mas que aquilo para ele está mais associado, né, à humildade. Ele prefere se apresentar assim e prefere sofrer até preconceito em ser espírita por se apresentar dessa maneira. Ele entende que para ele está sendo bom, né? Quando ele poderia se apresentar de outra forma, né? Bom, enfim, é isso daí.
Infelizmente, muitos feiticeiros aí se utilizando do quê? Para o mal. E o Espiritismo veio para combater esse tipo de manifestação mediúnica, né? Chamado de feitiçaria. Mas nem todo feiticeiro praticava o feitiço voltado para o mal. Achei importante esse comentário também. Ok? Adolfinho, Oi. o, lendo o Herculano Pires, ele fala que todos esses fatos mediúnicos é comum a toda a humanidade. E ele chama de mediunismo, ou mediunitatismo, mediunismo. E ele comenta que hoje, né, o espiritismo racional é o espiritismo, é a doutrina, ou seja, a doutrina espírita, ela dá uma racionalidade, uma explicação para os fenômenos mediúnicos, certo? Então, a pergunta é o seguinte: os fenômenos mediúnicos que existiam antigamente, na época da Bíblia, fora da Bíblia, né? Entre todos os povos, não é o mesmo de hoje por conta da nossa evolução espiritual, ou seja, o Espiritismo na humanidade ele foi evoluindo assim como nós fomos evoluindo. É isso mesmo? Você percebe a pergunta? Sim, Porque raciocínio ele correto. fala que é isso mesmo. Raciocínio Então a correto. gente, então a gente não pode falar que o mediunismo que existia, mas ele é no médio, assim, Célia, porque cortou um na pouquinho. Repete verdade para ele é nós médio esse em finalzinho, por evolução. favor. Cortou sua Oi, fala? Repete o ele é finalzinho. no. ah, Então, anteriormente, os médios eram médios em evolução, porque eles não entendiam, não é, uma explicação correta do que Sim, acontecia, né? É isso mesmo, sim, o né? raciocínio é Porque às correto. vezes as pessoas falam, mas, né, Moisés era um médio, né? Fantástico. Ele tinha mediunidade, por exemplo. Mas Agora, a única a questão, gente Lucélia, é que tem percebe, espírito. O raciocínio está correto, é isso mesmo. uhum, é porque, no caso de Moisés, eles tinham uma interpretação muito ainda primitiva. Por Sim, exemplo, ele achava que ele se comunicava diretamente com Deus e um dia ele queria ver, né? Ele queria ver Deus e por toda a lei, né? Então a gente percebe que apesar da mediunidade, ele ainda tinha uma compreensão limitada. Eu posso fazer esse raciocínio? por que que pode? Que muitos de nós, hoje espíritas, já fomos feiticeiros no passado, entendeu? Uhum, Muitos médios, que assim, ó, entendi. a gente Uhum, quando vem numa encarnação com um tipo de trabalho, normalmente a gente não vem com esse tipo de trabalho só uma vez. Então, especificamente, por exemplo, essa questão da cura, né? Então, assim, ó, tem espírito que por várias encarnações ele encarnou como feiticeiro. E que nessa encarnação é, uhum, por exemplo, espírita, médium, entendeu? uhum, Então, muitos de nós que hoje somos médios espíritas, que estuda a doutrina de Allan Kardec, ou pelo menos deveria, já foi um feiticeiro no passado. Então, nesse sentido, o seu raciocínio está correto.
Agora, no entanto, ainda tem espíritos até hoje, que desde aquela época eles tinham um pensamento, eles não mudaram o seu pensamento, estacionaram. Tá? Então, ainda existem espíritos que desde aquela época, desde o passado, né, praticavam da feitiçaria e que ainda continuam praticando, ou em espírito, estimulando médiuns a praticar feitiçaria. Somente médiuns que não nasceram em ambiente espírita e que não conheceram pessoas espíritas, né? E também, por uma razão ou outra, não quiseram estudar o espiritismo. Então, ainda a gente vai encontrar isso também. Mas o seu raciocínio é perfeito. Ô, Adolfo, Oi. uma coisa também, assim, igual você tá falando, né? A gente, de certa forma, assim, a gente evoluiu porque, por exemplo, hoje em dia, vamos falar aqui, né? No Brasil, em Franca, né? Quantas pessoas, né, que têm uma mediunidade ostensiva, tal, e que, é igual você falou, às vezes está numa família com uma religião até que não aceita, tal, mas de certa forma a gente já evoluiu muito, né? Porque assim, a gente, as pessoas buscam a gente que é espírita para se esclarecer, para encontrar caminhos, né? Às vezes numa doença, a pessoa está com uma doença psicológica e tal, e aí a pessoa hoje o acesso à informação, né? É igual você falou aí da lição, né? Que as pessoas ignoravam, né? Era uma ignorância por não conhecer, né? E que hoje, assim, de certa forma, não que a gente sabe tudo, é igual você falou, nós temos que estudar demais, né? Mas a gente já tem uma certa informação que já traz essa luz, né? Então, assim, esse acesso é o que a Lucélia falou, né? Já é uma evolução, né? Do próprio espiritismo. Eu lembro na minha infância, por exemplo, assim, eu lembro que era difícil falar que era espírita, né? Hoje a gente, em qualquer lugar, você se coloca como espírita, você faz uma oração, né? E assim, e eu tenho muito orgulho, tal. Então, assim, o olhar já mudou muito, né? Então, existe, de certa forma, uma certa evolução, pelo menos de conhecimento, de informação, né? De acesso, não é? Perfeito. Ô, Delfinho, Oi. você estava falando do Preto Velho, né? Eu posso te contar brevemente o que me aconteceu? Pode? Quando eu comecei a procurar respostas, né? é, Longe de tudo aquilo que me haviam ensinado, né? Por exemplo, São Paulo é muito comum, centro de Umbanda, né? Essas coisas. E eu já morava em Franca, né? Um primo do meu marido me convidou para eu ir. E eu, né, eu estava realmente muito curiosa, eu estava procurando, né? Eu fui. E eu fiquei quietinha no canto, cheguei, tinha muita gente, fiquei quietinha, escondidinha. Porque também, assim, no meio das pessoas, eu sou meio tímida, né? Quando eu era mais nova, isso nem faz muitos anos, eu não tinha minha filha. Aí, quando o Preto Velho incorporou, eu já fiquei, assim, impressionada, porque, gente, era muito, mas muito perfeito, né? Era realmente uma incorporação, né? E ele veio, né? Saiu de onde estava e veio falando que lá no meio havia uma pessoa que ela estava ali porque ela foi para saber se realmente aquilo tudo acontecia, né? E foi para o meu lado, parou na minha frente, entendeu? E falou, e me cumprimentou,
falou que era eu e até falou para mim, volte mais vezes, viu? Mas eu fiquei tão assim, assustada, né? Porque eu não tinha visto, e eu não voltei mais, é óbvio, né? Sim. Na hora que ele, mas o impressionante é que ele sabia porque eu estava ali. Ele sabia. Naquela simplicidade dele, ele olhou para mim e sabia. Eu nunca esqueci disso. Então, quando você comentou, eu lembrei dele. Eu não vi nada de assustador nele. Ele foi muito gentil. Não era aquilo que eu pensava. Então, havia sabedoria, entendeu? Nesse espírito, não é? Certeza. Eu nunca esqueci. Então, para mim foi significativo, né? O que você falou é muito importante. A gente precisava olhar com menos preconceito, não Esse é o grande desafio. é? É, realmente. Né? Vamos lá, Dudu. Vamos lá. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer provém do erro em que estão, julgando que os espíritos estão às ordens dos médiuns. Repugna a sua razão crer que um indivíduo qualquer possa, à vontade, fazer comparecer o espírito de tal ou tal personagem, mais ou menos ilustre. Nisto, eles estão perfeitamente com a verdade, e, se antes de apedrejarem o espiritismo, se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os espíritos não estão sujeitos aos caprichos de ninguém, que Só um ninguém minutinho, pode, Dudu. Ah, não, desculpa, para terminar. Pensei que tivesse feito para terminar. que ninguém pode, à vontade, constrangê-los a responder ao seu chamado, do que se conclui que os médiuns não são feiticeiros. Olha, gente, esse é um ponto, hein? Mas quem que levantou a mão? Foi a Maria Isa, né? Levantou a mão, Maria Isa? Vocês estão sem som. Habilita o som. Aí. Alô, Adolfo, Oi. aqui é o Luiz. Eu queria só situar um ponto que eu queria saber com você. É com relação à Umbanda falar sobre diversos deuses. E dentro da doutrina, nós sabemos que nós polarizamos por um único Deus, né? O que você poderia comentar sobre isso? Eles têm crença em vários orixás. É verdade, é verdade. Mas para eles existe também um orixá supremo, né? Que é como na mitologia grega seria o que? Zeus, né? Mas eles têm a crença em vários deuses. É a crença deles, né? É uma religião diferente da nossa, que herdou do espiritismo a comunicação com os espíritos. Assim como herdou do movimento católico, né? A presença dos santos católicos, muito embora isso já era inspirado no candomblé, porque na época do candomblé eles não podiam cultuar os orixás, né, os escravos, né? Então, para cultuar os orixás, eles colocavam um santo católico. Só que para cada santo católico era um orixá. Eles continuaram, na verdade, cultuando os seus orixás, né? Na figura de santo católico. Bom, Luiz, é a crença. Nós somos monoteístas. Eles são politeístas. E é interessante a sua pergunta, porque esse assunto é muito pouco tratado, né? As pessoas não dão muita importância. E de fato, é algo que é muito importante. Porque nós temos a crença num único Deus, não é?
Os demais são espíritos superiores. O que nós chamamos de espíritos superiores, eles chamam de orixás. Então, tem uma orixá, né, que cuida... agora eu nem me lembro mais, da Iemanjá. Qual que é o trabalho dela? Mas ela tem uma função específica. É dos mares, não é? Os mares, né? Das águas. Das águas, isso. Então, tem a Iemanjá, que é o tipo de culto, né? E aí vão aparecendo outros, cada orixá cuida de um fenômeno da natureza. Né? E cada pessoa, às vezes, descobrir qual que é o orixá que ela está ligada a ele. É crença. O que a gente tem que fazer? É respeitar essa crença. Porque eu prefiro 1000 vezes uma pessoa que acredita nos orixás, que seja politeísta, mas que faz o bem para o próximo, do que um espírita monoteísta que não faz o bem para o próximo. Né? Então, nesse sentido, nós temos que nos unir aos religiosos, independente de crença, para levar a mensagem da paz. O que o mundo mais precisa é de paz, é de acolhimento, é de tolerância. E, infelizmente, ainda existe muita intolerância com relação aos umbandistas, aos candomblecistas. Infelizmente, isso não deveria acontecer. Né? Houve um tempo que também nós espíritas sofremos muito. Né? Hoje, nem tanto. Hoje, dá até status falar que é espírita, né? Mas até pouco tempo atrás, eles falavam também que nós éramos uma religião do demônio. Né? Temos que respeitar, viu? A crença dos nossos irmãos. É isso. Tá bem. Obrigado. Tá bom? Ô, Delfinho, Oi. eu li um dia que, no caso, né, que o sincretismo religioso afro-brasileiro, não é, eles não são espíritas, não é, mas seria um sincretismo religioso, um fenômeno sociológico cultural. Isso era uma visão antiga dos espíritas no Brasil, ou ela ainda se mantém? Ou ele não é espírita no sentido de não ser uma doutrina que se explique logicamente. Percebe a pergunta? Eu percebo, mas eu diria que o caminho não é bem esse, Célia. Pelo seguinte, para nós, espíritas, até assim, infelizmente a gente acaba adotando um termo que é errado, né? Mas que ele está consolidado na sociedade, a gente acaba usando. Nós falamos que somos espíritas kardecistas. Não, mas está errado, porque todo espírita é kardecista. Isso. Não é? Então, qual que é a grande diferença? Está errado. O espírita é aquele que estuda a obra de Allan Kardec. Se não estuda a obra de Allan Kardec, é outra coisa. Não é? Engraçado que no movimento espírita, né? Tem os chiquistas, os divaldistas. Não, gente, isso está errado. Tem que ser espírita. Não é? E a régua tem que ser sempre a obra de Allan Kardec. Então, sempre quando a gente... Porque, assim, o católico, o evangélico, eles são muito fiéis à Bíblia. Não é? A Testemunha de Jeová, né, ao Velho Testamento. Você me corrija, Lucélio, se eu estiver falando besteira. Mas eles têm um livro sagrado. Qual que é o nosso livro sagrado? A obra de Allan Kardec. E o espírita, não sei por que, tem mania, né, de ler assim, tanta coisa. E tem espírita que não lê a obra de Allan Kardec. E bem, nós estamos estudando um livro, gente. E olha, esse livro nós estamos estudando, a maioria dos espíritas que eu conheço, e espíritas assim, que é espírita mesmo, que frequenta centro, tá? E não é só em Franca, não. A maioria nunca leram esse livro que nós estamos estudando. O que é o Espiritismo? Um livro pequeno. Nós estamos estudando. Não é? E olha, precisou agora, 2021,
por causa de uma pandemia, para a gente começar a estudar esse livro no nosso centro. Aí eu faço uma autocrítica, né? Mas por que foi importante a pandemia? Porque também lá no centro não tem espaço. Se fosse para a gente estudar esse livro no centro, lá no centro, fisicamente falando, não teria horário para o nosso grupo. Porque todos os horários estão tomados. Por isso que essa reunião, quando voltar às atividades normais, terça-feira no nosso centro, à noite, é Coen. Então vai ter Coen lá e virtualmente vai continuar o nosso estudo. Outro dia eu estava conversando com o Tonho, ele falou assim, Adolfinho, qual vai ser o próximo livro depois da gente estudar o que é o Espiritismo? Nós já estamos começando a conversar, eu e o Tonho, porque tem mais livros para a gente estudar, de Kardec, né? E a gente, com certeza, nós vamos estudar esses livros. Por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, que chama Viagem Espírita em 1862, de Allan Kardec. Esse livro é fantástico. Eu não sei se vai ser o próximo da lista, porque isso a gente submete para o Tonho, né? E aí ele que até consulta os espíritos para ver se a gente faz, se não vai. Até esse cuidado ele tem. Mas uma coisa é certa, a gente terminando de estudar esse livro, a gente vai estudar um outro livro fora do Pentateuco, né? E não vamos estudar a Revista Espírita, porque ela é estudada na quarta-feira e no sábado. Então, no Luz e Amor já tem grupos que estudam a Revista Espírita. Não é? Senão a gente poderia estudar também. Mas não vamos. Né? Vamos estudar outros livros. Tá? Ok? Vamos continuar? Obrigada, Adolfinho. Desculpa, Adolfinho, pelas perguntas. Vamos lá. Visitante. Neste caso, todos os efeitos que certos médiuns acreditados obtêm, à vontade e em público, não são, ao vosso ver, senão charlatanice? Allan Kardec. Quer falar alguma coisa, Adolfo? Não, boa pergunta. Vamos continuar? Tá. Allan Kardec, não o digo em absoluto. Tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos de baixa categoria que se podem prestar à sua produção e que se divertem, talvez por já terem sido prestidigitadores na vida terrena. Também há médiuns especialmente próprios para esse gênero de manifestações. Porém, o vulgar bom senso repele a ideia de virem os espíritos, por menos elevados que sejam, representar palhaçadas e fazer escamoteações para divertimento dos curiosos. A obtenção desses fenômenos à vontade e, sobretudo, em público, é sempre suspeita. Neste caso, a mediunidade e a prestidigitação se tocam tão de perto que é difícil muitas vezes distingui-las. Antes de vermos nisso a ação dos espíritos, devemos observar minuciosamente e ter em conta quer o caráter e os antecedentes do médium, quer um grande número de circunstâncias que só o estudo da teoria dos fenômenos espíritas nos pode fazer apreciar. Quem quer comentar para nós? Deli? Quer falar para nós desse parágrafo aí? Bota um pouquinho, Dudu. Estou tão calada aqui hoje, né? Nossa Senhora. Depois que eu brinquei aí, né? Então, nós até demos uma comentadinha semana passada na questão dos médiuns, né? Então, quando há essa coisa, assim, dessa comunicação fora de hora, coisa e tal, um abuso aí, tá mais também na questão da falta de equilíbrio do médium. Né? Nós não podemos esquecer também que todo médium é um espírito encarnado, né? Com todas as suas falhas, todo o seu orgulho, toda a sua vaidade, aquela vontade de aparecer em público, de querer demonstrar alguma coisa, assim, né? E aí ele acaba atraindo ali algum espírito que está por ali perto, zombeteiro, coisa e tal, brincalhão, e quer aproveitar da situação, né? Então, aí ele já acaba falando
E nesses casos precisa se estudar bem a questão do médium também, né? Acho interessante isso, porque isso vem falar bem diretamente para nós encarnados, porque às vezes a gente culpa tanto o espírito, né? E tanta coisa nossa, né? Tanta culpa nossa ainda, tanta falta de precaução, tanta falta de estudo, né? Tanta falta de equilíbrio. Muitas vezes você percebe, chega uma entidade perto e você conversa com ela mentalmente, nem precisa da atividade, você já deu ali a entender, né? Principalmente quem manda naquele momento, quem manda no corpo. E isso é interessante, né? O médium tem que ter esse equilíbrio, tem que saber se manter, não é mesmo? Muito bem, muito bem. Quer dizer, mediunidade é coisa séria, né? Não Bem, é? muito bem. Chamar a gente para responsabilidade, né? É muita responsabilidade, né? Aí a importância da preparação do Cohen, igual ele fala aí do estudo, do conhecimento, né? Uhum. A importância da gente se preparar. Então, isso sempre foi uma coisa que sempre me incomodou quando eu participava da reunião mediúnica, né? Que nem sempre eu conseguia me preparar para a reunião. E é muito importante, né? Às vezes eu passava aquele dia e, assim, é um dia, geralmente, que a gente é bem testado, né? E, assim, e a gente, às vezes, aí mostra o tanto que a gente precisa realmente estar atento e tentar realmente ter buscar, mas não só no dia da reunião, né? Todos os dias, porque aí vai estar falando realmente de quem a gente é, né? Então, é muita responsabilidade, não é? Eles não estão à nossa disposição, né? Não é assim, ah, eu quero agora. Não é assim que funciona, né? Muito bem. E eles conhecem muito a gente também, né, Adolfo? Então, a gente, às vezes a gente consegue camuflar muito bem, né? Aqui materialmente, mas espiritualmente eles estão acompanhando a gente, né? Quantos estão dentro do nosso lar, vendo tudo que a gente está fazendo, né? Naquele dia inteiro, na semana inteira, né? Por meses. E assim, e a gente tem muita responsabilidade com isso, inclusive com eles, né? Então é muito sério tudo isso. A gente precisa amadurecer bastante isso, né? Esse olhar. Muito bem. Vamos Dudu, mais um pouquinho? Se você achar, acho que falta só esses 3 parágrafos para terminar esse item. Vamos ver, vamos ver. Deve-se notar que esse gênero de mediunidade, quando mediunidade nisso exista, limita-se a produzir sempre o mesmo fenômeno, salvo pequenas variantes, o que não é muito próprio para dissipar dúvidas. O desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Qualquer que seja o grau de veracidade desses fenômenos, como efeito mediúnicos, eles produzirão bom resultado, por darem voga à ideia espírita. A controvérsia que se estabelece a respeito provoca em muitas pessoas um estudo mais aprofundado. Não é certamente aí que se deve ir beber instruções sérias sobre o espiritismo, nem sobre a filosofia da doutrina. Porém, é um meio de chamar a atenção dos indiferentes e obrigar os recalcitrantes a falarem dele. Ok, acabou? Acabou, né? Tá. Acabou. Então vamos parar por aí de leitura. Gente, aí o que nós observamos? Da nossa parte, sempre, né? E se trata de reunião mediúnica, tem que haver o desinteresse. Porque qualquer reunião mediúnica, os espíritos sérios, eles percebem que da nossa parte há o desinteresse, né? Ou seja, eu não posso reunião mediúnica ficar esperando os números da Mega Sena, eu não posso ficar esperando uma promoção no emprego, no meu emprego, entende? E esse tipo não pode ter, né? E outra coisa, esse tipo de fenômeno que ele falou, essas reuniões aí que o cara, somente reunião pública, né?
Então, chega na cidade, põe no cartaz, tal dia, tal hora, tal espírito. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu conheço a história do centro espírita, né? Que ia fazer uma semana de aniversário do centro. Aí colocaram lá, segunda-feira, palestra, fulano de tal. Terça-feira. Aí teve um dia que estava lá só, quarta-feira, por exemplo. Doutor Fritz. Doutor Fritz. Rapaz, mas virou um debate, né, na reunião do centro, porque isso fizeram os cartazes antes, né, claro, para distribuir. E mandou imprimir o cartaz. E teve uma companheira que falou, não, vai ter que fazer outro cartaz, eu vou tomar prejuízo. Quem que é o médico para fazer a palestra? É o fulano. Então você põe o nome do fulano. E se o doutor Fritz vier, ótimo. Mas se ele não vier, imagina, isso aqui é centro espírita, gente. Não pode ficar anunciando que o espírito vai vir aqui, não, ué. Ele não está à nossa disposição. Olha, gente, centro espírita, hein? Né? Então não é assim que funciona. Falar que o tal espírito vai. É igual outro, uma história que eu conheço, que eles contavam, né? Essa eu não sei se é verdadeira. O rapaz falava assim, não, porque aqui só comunica Joana de Ângeles, o André Luiz, né? O doutor Bezerra, aqui só comunica espírito de luz. Pô, não, meu amigo, não entendeu nada de doutrina espírita, né? Então, nós não escolhemos o espírito que vai na nossa reunião. Eles é que vêm. Né? Mas, ô Adolfo, não é? Oi. Lembra que a gente falou sobre a evocação, né? Eu acho que é nesse sentido que a gente sempre fala que não é correta a evocação. Por quê? Porque a ligação é de lá para cá, né? Não é? Então, aquele dia a gente ficou falando, né, sobre evocar, né, que a gente tá mais aberto a isso, tal. Então, não é nesse sentido, assim, que a gente a vida inteira aprendeu, né? Não é? Então, Ana Flávia, veja, por exemplo, nós temos um grupo, no sábado de manhã, e vocês desculpam, eu faço propaganda mesmo, viu? O Vitor Hugo tá aí, ó, eu vou jogar ele na fogueira agora, ó. É um grupo que a gente estuda a revista espírita com outras obras. Atualmente, nós estamos estudando um vocábulo chamado princípio vital. E surgiu uma dúvida numa reunião anterior, até uma dúvida assim, entre eu e o Vitor Hugo. E uma dúvida muito boa, que é assim, ó, o princípio vital e o perispírito é a mesma coisa? E tem hora que aparece no texto falando que é a mesma coisa. E tem hora que aparece falando que são coisas diferentes. Por enquanto, até agora, nós não fechamos questão. Eu estou com um entendimento e o Vitor Hugo está com outro entendimento. Está errado o entendimento do Vitor Hugo? Não. O que ele entendeu até agora está lá na obra. E do meu entendimento também está na obra. Mas a gente terminar de estudar todos os textos, se nós ainda ficarmos em dúvida, nós vamos evocar um espírito, sim senhor, da equipe de Allan Kardec, com todo o carinho do mundo, e vamos perguntar para ele, escuta, porque não precisa ser Allan Kardec, né? Mas nós gostaríamos que viesse um espírito da equipe de Allan Kardec para tirar essa dúvida. Não é? E aí vai o espírito tirar a nossa dúvida. Olha, nós já estudamos, tal livro fala tal coisa, tal livro tal coisa. Qual que é a resposta? Isso é ciência, gente. Nós temos que perguntar para quem de direito. Não é perguntar para o santo, é perguntar para Deus. Entre aspas, tá? Isso é só uma metáfora. Ninguém vai perguntar nada para Deus. Não é isso. Então, nesse sentido, olha o sentido da evocação. Diferente do companheiro que é presidente do centro, ou coordenador da reunião mediúnica, fala assim, ó, não, aqui só comunica o fulano, o beltrano, o cicrano. Ele não estava falando que eles eram evocados. É que só o espírito de luz se comunicava ali. Não, gente, ser espírita não é lugar só para espírito de luz. Vitor Hugo, eu joguei você na fogueira, né, Vitor? Pode falar, Ana Flávia, antes, depois eu comento. Não, só uma coisinha. Então, é meio tipo igual você falou que o Antônio Carlos faz, né? Que ele pede uma orientação espiritual, mas ele não vai citar um nome exato, tipo assim, fulano de tal, venha nos ajudar a orientar tal. Ele pede a orientação para os guias espirituais da casa, né? Para a equipe. Isso é igual a gente pedir ajuda para o nosso anjo da guarda,
né, nesse sentido, mas assim, dar um nome exato e falar venha fulano, né? Nós vamos falar na reunião, na hora da evocação, nós vamos falar assim, ó, nós gostaríamos de evocar o espírito de Allan Kardec, ou um espírito da sua equipe para responder a nossa dúvida. Nós vamos evocar Allan Kardec. Mas precisa ser ele? Não, não precisa. Entendi. O erro está aí. Não, se não for Allan Kardec, eu não converso. Não, peraí, também não é assim. Mas nós vamos evocar Allan Kardec, é bem ele que vamos evocar. Né? Às vezes, talvez a gente não evoque, porque às vezes os médicos ficam assim, não, mas imagina, eu vou dar passividade, vai falar que é Allan Kardec, ninguém vai acreditar. Talvez a gente não evoque assim, mas a gente quer ouvir dele. É ele que escreveu, ele. Vitor Hugo. Sobre isso, Ana Flávia, até dentro da Revista Espírita, na verdade, o próprio Kardec diz, né? Muitas vezes é preferível que se faça a evocação do que se aguarde com que o espírito venha espontaneamente se comunicar, porque quando, o próprio Kardec dá essa analogia, quando se chama alguém para algum lugar, você está direcionando a palavra. Quando você deixa aberto, qualquer um pode se comunicar, inclusive algum espírito mistificador. Então, o Kardec dá essa precaução para nós da importância da evocação nesse sentido. Só o apontamento que eu quero fazer é referente a essa frase que é muito difundida no meio espírita, de que o telefone só toca de lá para cá. Só que isso é uma falácia evidente dentro da obra de Kardec, assim, principalmente quando se estuda as evocações. Principalmente porque se utiliza o termo só. E a própria evocação é uma refutação disso. Porque a evocação é um chamado nosso para os espíritos. Então, a própria evocação gera uma contradição nessa frase, né? Que é realmente uma falácia, é uma mentira, ela não tem nenhum fundamento. Sim, os espíritos se comunicam espontaneamente, mas nós também podemos evocá-los. E, inclusive, o próprio Kardec deixa escrito isso lá no Livro dos Médiuns, de que se ele tivesse somente esperado com que os espíritos viessem se comunicar espontaneamente, ele não teria, até naquele momento, nem escrito o Livro dos Espíritos, nem começado o Livro dos Médiuns. Então, olha a importância da evocação dentro da obra, da construção da obra de Kardec. Imensurável. É diferente... Imensurável. Desculpa, Vitor. Pode falar, Dolfim. É diferente, Ana Flávia, veja. O que Kardec está falando no texto é aquela pessoa que fala para todo mundo, agora, como se fosse um teatro de uma reunião séria. Quando você faz uma reunião séria, que tem um propósito, nós temos que evocar quem de direito. Então, nós temos que evocar, por exemplo, André Luiz, se a gente tiver uma dúvida da obra dele. Nós temos que evocar o Dr. Bezerra, se a gente tiver com dúvidas com relação ao trabalho que é atribuído a ele. Porque os espíritos, eles percebem a seriedade do grupo. E eles vêm até nós. Mas eles têm muito tempo. Tem. Mas eles vêm. Sabe por que eles vêm? Porque eles nos respeitam demais. Agora, nós temos medo de espírito. Eu nunca vi isso. Espírita com medo de espírito. Nós temos que conversar com o espírito, gente. Temos que evocar. Qual o problema? É igual o anjo da guarda em casa. Qual o problema de em casa conversar com o anjo da guarda? Se ele está ali para me ajudar. Ué, é agora que eu tenho que chamar ele. É agora que eu tenho que perguntar para ele. E aí, sim, eu estando com o anjo da guarda, eu estou preocupado com o meu primo, que desencarnou tal dia, assim, assim. Você pode dizer como é que ele está para nós? Aí ele fala alguma coisa. Dependendo do que ele fala, ele está em condições de vir aqui agora? Ele está em condições, sim. Vou trazer ele. Está em condições? Não, não está. Tá, obrigado. É ele que vai medir. Agora, o que eu quero perguntar? Eu quero saber se a sua parte na herança, você vai ficar para o fulano ou para o Beltrano. Isso é coisa séria para perguntar para o espírito? Isso não, gente. Entende? Agora, tudo aquilo que é sério, nós espíritos, desculpa, gente, nós estamos até passando do horário, né? E vai ter uma hora que eu acho que talvez, eu e o Vitor Hugo, a gente até faça um estudo, saíram do livro sobre esse assunto, porque ele chama muito a minha atenção. Nós, espíritas, não temos que ter medo de conversar. O que nós não podemos é ficar fazendo coisa de brincadeira. Quanto for o propósito sério,
Nós podemos e devemos, porque é para isso que veio a doutrina espírita. O livro dos médiuns, ele veio para nos ensinar como conversar com os espíritos. O Vitor Hugo já falou outro dia e disponibilizou. Tem um capítulo no livro dos médiuns que Kardec trata especificamente sobre evocação. Por que ele está tratando sobre evocação? Ele fala quais os cuidados que a gente tem que ter, porque a gente tem que ter cuidados, tem que ter, não é? Mas ele não fala se está proibido. Não está proibido, não. Agora, é igual aquela época lá de Moisés, né? Que ele falou que não podia comer carne. Porque do jeito que o povo comia carne, não podia mesmo. E tem gente que segue Moisés que até hoje não come carne. Não, também não é assim. Tá? Então, evocação, do jeito que era feito, não pode. Agora, falar que não pode fazer evocação, não, gente, vamos estudar mais doutrina espírita. Tá? Desculpe aí, gente, pelo adiantado horário. O Vitor Hugo, de novo, está gentilmente passando a referência. A gente coloca depois no vídeo, tá? E provavelmente, se vocês concordarem, a gente conversa sobre isso semana que vem, eu e o Vitor Hugo, ou o Vitor Hugo, eu jogo para ele, né? A gente vai fazer um estudo só sobre evocação. Para a gente sair daqui entendendo que pode fazer evocação, né, de acordo com o espiritismo kardecista. Ok? Então, desculpe aí pelo horário, gente? Vamos encerrar. Foi ótimo. Pessoal, então, novamente, com muito carinho, né? A gente agradece pelo nosso estudo tão maravilhoso, onde todo mundo participou tanto, né, Lucélia? Cada fala é tão maravilhosa, a gente aprende tanto, né? E eu vou pedir para a Zenaide, se tem como a Zenaide fazer para a gente a prece de encerramento. Zenaide? Acho que ela não está ouvindo. Eu vou fazer então, tá? Então, é com muito carinho, muito amor que a gente agradece a Deus por mais essa oportunidade maravilhosa de aprender, de refletir, de trazer para a nossa vida, né, tantos ensinamentos, quantas mensagens importantes da espiritualidade para a nossa vida, que realmente a gente possa ser esse instrumento, esse médium, porque todos nós somos, que a gente possa realmente estar aberto à espiritualidade maior, aos bons pensamentos e realmente ter ações mais edificantes, ações reais de amor, de carinho, de fraternidade, que a gente possa realmente levar isso para a nossa vida e levar essa luz a todos os que estiverem à nossa volta. E essa sintonia de luz e de amor que a gente quer irradiar a todos os seres que estiverem em sofrimento, sofrimento físico, sofrimento espiritual, que todos sejam envolvidos por esses fluidos de amor e se encham de esperança, de ânimo, de muita fé e muita confiança no amor divino. Que o Senhor esteja no nosso coração, meu Deus, e que a gente possa levar o seu amor para os nossos corações realmente e para todos os que estiverem à nossa volta. Muito obrigada, meu Deus, que assim seja.